quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas casas de oração e nas esquinas das ruas para serem vistos por todos. Lembrem-se disto, eles já receberam toda a recompensa. Porém, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que não pode ser visto. E seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que já disseram como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois o Pai já sabe o que vocês precisam antes de pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita lá no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos os que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Deus nos abençoe nessa leitura para a nossa edificação deste trecho do Sermão do Monte. Se acha no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13.
das questões mais provocantes e intrigantes de hoje em dia se trata da comunicação. Como pode um ser humano transmitir a um outro ser humano o que está em sua mente? Duas pessoas podem ouvir as mesmas palavras e cada um levar consigo um entendimento totalmente diferente. Isto acontece, acredito, muito na igreja. Um famoso pregador do século passado, o Henry Kramer, falando deste problema de comunicação, mas do ponto de vista do pastor, ele falou dizendo: eu vou lá no púlpito da minha igreja, eu falo perante a minha congregação dizendo azul, azul, azul. E o povo da minha igreja sentado lá me escutando, eles estão lá pensando amarelo, amarelo e amarelo. E o que eles realmente ouvem em seguida é verde, verde, verde. Seria difícil hoje achar um assunto para o qual os cristãos se dividem mais agudamente do que a questão do envolvimento de Jesus Cristo nos problemas do mundo. Este assunto simplesmente polariza todo mundo em dois grupos, pelo menos parece para mim. Um Senhor, uma fé, um batismo, sim, mas estas palavras são escutadas de maneiras inteiramente distintas. Um grupo ouve o Evangelho e, como o resultado, eles acham que o Evangelho tem quase nada a dizer sobre os problemas do mundo. Eles gostam de espiritualizar a mensagem de Jesus Cristo. Veem o coração individual de cada um como a província principal do trabalho do Salvador. Sustentem que qualquer mudança social, melhor que seja esta mudança social, pode acontecer somente quando vidas individuais são transformadas. É o ponto de vista que realmente é medroso de mudança. Preferem o serviço social à ação social. E queiram ou não, ficam apoiando as coisas como elas são. Então, para saber que nós pertencemos a este grupo ou não, infelizmente nós dividimos deste jeito, nós podemos saber que nós tomamos esta posição quando nós estamos mais interessados em segurança, quando nós estamos mais interessados em nossas posses do que o certo e o errado. Quando nós estamos mais interessados em dinheiro do que as injustiças deste mundo. Nós vemos a Igreja de Jesus Cristo existindo apesar da história e não no meio da história. E quando os teólogos de libertação reclamam hoje para uma mais justa distribuição de riqueza e poder, nós ficamos ansiosos, recuamos e resistimos. Nos parece que o próprio Evangelho, parece que aquele que é mais sagrado para nós, parece que a própria salvação pela cruz de Jesus Cristo está sendo trocado pela ação política. Nós espiritualizamos o Evangelho, a fé cristã, a tal ponto que simplesmente fugimos do mundo. Espiritualizamos
a fé cristã até tal ponto que nós criamos um vácuo em que somente uma piedade exagerada pode existir. Nós sofremos uma perda de relevância. Simplesmente não temos mais voz no mundo e nem queremos esta voz. Anotem bem, nós chegamos a esta conclusão ouvindo a mesma mensagem, é o mesmo Cristo, é o mesmo Senhor, é a mesma Bíblia, tudo é mesmo, e chegamos a esta conclusão. O outro grupo ouve esta mesma mensagem e se associa o Evangelho radicalmente à história do mundo. Dá ênfase que foi o mundo mesmo que Deus amou e ama. Dá ênfase que Deus vem a nós e somente vem a nós em nossa situação histórica. As perguntas que nós fazemos a Deus, tanto quanto as respostas que nós queremos receber de Deus, vêm de nosso contexto social e histórico. Nós não vivemos num vácuo, não. Como Deus trabalhou com o povo de Israel na história, com Egito, a perseguição, a escravidão e a salvação, Deus trabalha como Ele trabalhou naquela época, Ele trabalha na história com o seu povo hoje. E para este grupo não existem perguntas exclusivamente religiosas para nós fazermos a Deus, porque todas as nossas perguntas, contendas, questões que nós temos, vêm de nossa localização social, política e econômica na história. Para eles, são as estruturas opressivas que deformam a natureza humana. Eles creem que Jesus Cristo está sendo traído de novo, quando seu reinado nesta terra é confiado aos corações solitários. Eles acreditam firmemente que este Evangelho tem que ser relacionado à história do mundo. Eles acreditam que este Evangelho tem que ser relacionado aos problemas do mundo. Por exemplo, para dar-nos uma ideia como eles pensam, foi realizado na cidade de Salvador, Bahia, faz 2 semanas agora, o 6º Congresso Nacional da Pastoral da Mulher Marginalizada. Havia, vamos dizer, 101 mulheres representando 14 estados brasileiros, foram para este 6º Congresso. A maioria destas mulheres, 101 mulheres, estavam vivendo ou tinham vivido as diferentes fases da prostituição. Elas debateram durante 5 dias, então, o problema da mulher marginalizada. Então, você pode imaginar como foram quentes os debates. Eu nem posso imaginar. Mas para dar-nos uma ideia, como eles pensam, ou como o pastoral pensa, ou como este grupo dentro da própria Igreja Católica pensa, o bispo de Juazeiro, falou o seguinte: depois de séculos de equívocos graves no tratamento desta questão, a Igreja não pode chegar hoje diante de mulheres marginalizadas, a maioria delas as mais pobres dos pobres, com uma posição moralista. Deve sim, quer dizer, a Igreja de Jesus Cristo, trabalhar com elas, dar voz a estas mulheres para que elas próprias encontrem a saída. Quando vamos tirá-los da prostituição,
é problema secundário. O importante é não incriminá-los com a pecha de pecado individual, quando o pecado é da sociedade. Que problema difícil, não é? Melhor me ajude a entender o enigma do que estou falando hoje. É o bispo nosso da Igreja Metodista de Bolívia. Atualmente ele é professor da Faculdade de Teologia na Califórnia, Mortimer Ares. Quando ele levanta duas perguntas. A primeira pergunta ele falou: a quem devemos nós perguntar ou dizer, melhor, a quem nós devemos dizer o homem não vive só de pão? E a segunda pergunta era: a quem nós devemos orar dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje? O homem não vive só de pão, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A quem nós devemos falar estas palavras? Bem, vamos ver o primeiro. A quem devemos dizer o homem não vive só de pão? Estas palavras têm a tendência de fazer pouco caso sobre o material. Vocês lembram a ocasião? Foram ditos por Jesus durante a terrível luta com Satanás no deserto, quando ele era tentado virar pedras em pão. O homem não vive só de pão. Então, para quem nós temos que dizer estas palavras? Certamente não aos pobres. Para dizer isto aos pobres é hipocrisia pura, é hipocrisia indefensível. Abraham Maslow, falando do ponto de vista psicológico, nos afirma que a natureza elevada do ser humano, quer dizer, aquilo que nós achamos a nossa natureza estética, a nossa natureza religiosa, a nossa natureza espiritual, vamos dizer. Esta natureza nobre ou elevada do ser humano depende ou está baseado na natureza baixa do ser humano, e sem esta base cairá. Então, ele está nos dizendo: a natureza elevada de nós é inconcebível sem uma natureza baixa saciada. Acho que foi neste mesmo espírito que Gandhi foi ouvido dizer certo dia: Deus não ousaria aparecer aos famintos de Índia senão na forma de comida. Não. Nós nunca devemos estas palavras jamais a alguém pobre. Nós temos que dizer estas palavras: o homem não vive só de pão, aos confortáveis, aos opulentos, aos gordos, a nós mesmos, claro. Nós temos que dizer estas palavras àquele homem rico que vestia roupas muito caras e que sempre dava grandes festas, mas nunca estas palavras àquele outro homem chamado Zaqueu, que ficava na porta da casa do rico querendo receber apenas para encher o estômago dele as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães vinham lamber suas feridas. Lucas capítulo 16, versículo 21. Nós temos que dizer estas palavras àqueles que têm perdido sua alma, aqueles que têm perdido seus sentimentos, aqueles que têm perdido seu altruísmo, a sua generosidade no caminho de abundância material, quer dizer, nós mesmos. Você não pode viver só de pão.
E esta palavra é para nós, é para a igreja de Asa Sul. Nós que temos tido nossa natureza baixa, saciada pelas coisas boas deste mundo, as coisas materiais, o que nós precisamos é ser levantados por dentro, por meio da graça de Deus. Como nós precisamos todo dia levantar ouvindo a voz sussurrando em nossos ouvidos, dizendo: este dia glorioso que é dado a você agora é feito possível por meio da graça do Deus vivo. Quem precisa ouvir estas palavras somos nós. O homem não vive só de pão. Um irmão muito rico deu seu testemunho do que Deus tinha feito com a vida dele, apesar dele tinha vivido a vida dele toda no meio de copiosidade. Ele falou o seguinte: eu tinha coração, mas eu não podia amar. Eu tinha espírito, mas eu não podia louvar. Eu tinha braços, mas eu não podia apegar-me a ninguém, eu estava morto. E agora, em Jesus Cristo, estou vivo. O homem não vive só de pão. É a mensagem para nós hoje. Então, do outro lado, a quem devemos orar dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje? A resposta é a seguinte: com qualquer um que esteja sem as necessidades básicas de vida, quer que esteja perto, quer que esteja longe, quer que esteja dentro da igreja, quer que esteja fora, quer que mereça, de acordo com nossos pequenos testes morais, ou quer que não mereça. O C.S. Lewis, em seu livro que nós estamos estudando, os jovens casais nas sextas-feiras, escreveu o seguinte: dizem alguns hoje em dia que a caridade, quer dizer, dar aos pobres, poderia ser desnecessária, e que ao invés de se dar aos pobres, deve-se ir procurar organizar uma sociedade na qual não houvesse pobres. Talvez tais pessoas estejam com toda a razão ao disserem que deveríamos desenvolver tal sociedade. Mas concluir daí que se possa parar de dar, enquanto tal sociedade não tenha sido ainda conseguida, é abandonar toda a moral cristã. E Dr. Lewis continuou falando de uma maneira mais pessoal. Ele disse: eu não creio que posso determinar o quanto se deve dar. Acho que a única regra é dar mais do que sobra. Em outras palavras, em nossos gastos em conforto, em nossos gastos em coisas supérfluas, em nossos gastos em divertimentos, se equiparam ao padrão dos que possuem a nossa mesma renda, provavelmente estamos dando muito pouco. Se a nossa caridade não nos priva de nada, ou não nos sacrifica em nada, eu diria que é bem pequena. Deve haver coisas que gostaríamos de fazer e que simplesmente não podemos fazer porque nossos gastos em caridade não o permitem. O apóstolo Tiago falou quase a mesma coisa quando ele disse o seguinte: meus irmãos,
Que adianta alguém dizer que tem fé e não dá provas disso? Será que esta fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos e irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam bem. Porque a fé é assim. Se não vier acompanhada de ação, por si mesma é coisa morta. Tiago 2, 4, 17. Olha, gente, nós fazemos um escárnio de nossa religião quando nosso interesse nos outros é limitado às palavras. Eu não sei qual é a resposta. Eu nem sei qual é a resposta para mim, muito menos para você. Eu nem sei qual é a responsabilidade da Igreja de Jesus Cristo, muito menos a responsabilidade da Igreja Metodista da Asa Sul. Mas o que eu sei é que nós que clamamos o nome de Jesus Cristo, nós devemos estar em casa tanto como o pão espiritual como o pão material. Uma coisa eu sei, que nós que clamamos o nome de Jesus Cristo, nós temos que criar uma disposição nova. Uma disposição no seu coração, no meu coração, uma disposição diferente na Igreja Metodista da Asa Sul, uma disposição diferente do povo de Brasília, uma disposição diferente do povo do Brasil, uma disposição diferente do povo do mundo em que nós compartilhamos a nossa abundância com os pobres. E outra coisa, eu sei, Deus, na sua bondade, nos tem guiado a um ponto na história em que os ricos têm que viver mais simples para simplesmente deixar os pobres viverem, quer seja individual, quer seja nacional, quer seja mundial. Eu não sei, gente, eu fico com tanta vergonha do meu país. Eu posso falar como gringo, vocês me deixam? Vocês sabem que a América do Norte tem 6% da população do mundo, por aí. E para manter o padrão de vida que nós estamos vendo lá, chegando de Los Angeles, toda aquela bagunça, toda aquela beleza de padrão de vida, o povo da América do Norte literalmente gasta mais de 1/3 de tudo que o mundo produz. Sacou? 6% da população do mundo gasta mais de 33% de tudo que é produzido para manter o padrão de vida. Onde acha que Deus está em tudo isso, hein? A quem devemos dizer o homem não vive só de pão? E a quem devemos orar dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Nós vamos tomar a ceia do Senhor. E há algo aqui que me perturba. Deixa-me tentar explicar. É como se nós tivéssemos espiritualizado e até esterilizado a mesa do Senhor. Nós falamos que é uma ceia, mas ninguém fica satisfeito. Claro que não. Quem vai ficar satisfeito com aquele pedacinho de pão e aquele copinho de vinho que nem é vinho, é suco de uva, porque é feito para exatamente fazer-nos lembrar de nossas necessidades espirituais e não nossas necessidades materiais. Eu compreendo isto, está certo.
Compreendo e concordo. Mas aqui é o que me perturba. Eu não acho que foi a intenção de Jesus para nos levar à ceia deste jeito, não. Lembram-se, nos primeiros dias da igreja cristã, uma grande festa de amor antecedia a ceia do Senhor. E nos dias mais tarde de Crisóstomo, a festa de amor seguia a ceia do Senhor. Então, como era esta festa de amor? Melhor que nós podemos saber que todo mundo, especialmente os ricos, traziam para estas refeições na igreja o melhor, o mais fino que eles tinham nas suas cozinhas, para que aqueles que tinham participado da ceia do Senhor pudessem ser amplamente supridos com provisões materiais também. Quando nós convidamos amigos para uma refeição em casa, claro, espera que claro, nós servimos todos a mesma coisa, não é? Se você me convidar, eu acho boa ideia, me convidar para jantar lá na sua casa, não é ruim não, é bom, mas se você servisse filé mignon no seu lado da mesa e no meu lado da mesa, você me servisse uma sopa bem rala, até fria, e gente, eu me surpreenderia com sua falta de consideração. Até nos aviões, eles fecham uma cortina entre a primeira classe e a classe turista, onde eu viajo e a maioria de nós, não é? Exatamente para não ofender nós, os coitados, lá no fundo do avião, com o caviar sendo servido lá na frente. Esta é ter consideração, não é? Fecha a cortina. É isso mesmo. Talvez ajudaria-nos hoje a imaginar que a mesa do Senhor é uma mesa enorme, igual àquele que os garimpeiros fez lá ultimamente em Serra Pelada. Foi mais de 1 quilômetro, não foi? Comprimento a mesa. Então vamos imaginar que a mesa do Senhor é enorme deste jeito, e ao redor desta enorme mesa são todos os povos do mundo, toda língua, toda tribo, toda nação. Alguns de nós, ao nosso lado daquela mesa, estamos gostando muito mais do que é necessário para nosso sustento. Enquanto nesta grande mesa há literalmente milhões forçados a existir com menos do que necessitam. O pão que a Escritura se refere, especialmente da primeira pergunta, é para a alma. Ninguém duvida disso. Mas este pão, não obstante, é para o corpo também. E virá esta mesa, a mesa mais sagrada de todas, em uma experiência puramente espiritual, e assim fazê-la tão privativa que só fala a minha alma e a mim mesmo, é prostituir o significado do Evangelho todo. O apóstolo Paulo nos deu uma advertência solene sobre a possibilidade de participar impropriamente na ceia do Senhor. Vocês lembram bem, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele falou: porque se comer o pão e beber o cálice indignamente, sem pensar no corpo de Cristo, e que no ele significa, está comendo e bebendo o julgamento de Deus sobre ele próprio. Está gracejando com a morte de Cristo. Como podemos entender isto?
Será que nós fazemos isto cada vez que nós tomamos a ceia do Senhor e ao mesmo tempo negar comida aos milhões de seus filhos ou até um dos seus filhos? A pergunta que eu gostaria de fazer a mim mesmo e a você: você assina a carteira de quem trabalha com você em casa? Você paga NPS para a pessoa que ajuda você em casa? Você não acha que isso tem algo de fazer com nossa fé? O nosso de cada dia não é material só. O nosso de cada dia não é espiritual só. O nosso de cada dia é ambos. Vamos orar. Ó Pai, fala conosco. Dá-nos uma disposição diferente, nova. Mostra-nos, ó Pai, onde estamos errados, onde estamos fechados, rígidos, cegos. Quebra as barreiras, ó Pai, que nós colocamos entre nós e Ti, entre nós e os outros. Salva-nos, Pai, tem misericórdia de nós. Tomamos o sacramento hoje, não porque merecemos nada, mas em arrependimento. Pedimos em nome de Jesus. Amém.